jogos vão ganhando um grau de importância maior, é preciso que a gente tenha um pouco mais de privacidade para se trabalhar. Até porque hoje você trabalha muito com as informações, né, dos seus adversários, e quanto mais a gente evitar passar essas informações, sem querer, claro, atrapalhar o trabalho de ninguém, mas olhando o nosso trabalho aqui, que é importante. Então a gente tem um padrão de jogo, já tem uma base de uma equipe que vem jogando quase toda a competição, com algumas alternâncias, e a gente não deve alterar muito aquelas alterações naturais por questões de cartão amarelo, e nesse jogo a gente tem algumas opções em relação à parte tática, né, que foram treinadas e a gente pode utilizar no jogo de sábado. Você falou em cartão amarelo, situação de alguns jogadores. Essa situação do Raul de estar de fora pelo terceiro cartão amarelo, te tira alguma opção de montar o time que vai começar o jogo? Tira sim, porque a gente com o Raul, a gente ganhou essa possibilidade de fortalecer defensivamente o nosso lado direito, com o Richardson fazendo aquela função ali, dando uma liberdade maior para o Carvalho, né? Jogando em cima, pisando um pouquinho mais na linha, dando uma amplitude maior no último terço do campo. E a gente perde essa opção. Mas como eu nunca me debruço nos problemas, não fico me lamentando quando acontece esse tipo de situação, é por isso que a gente tem elenco, tem jogadores de qualidade para poder suprir essa ausência do Raul e a gente manter nossa qualidade de jogo e nosso nível de competitividade. Para conter o ímpeto do Internacional, a solução seria continuar propondo o jogo? Sim, você não pode, eu acho que você escolher como opção para jogar contra um adversário que vai fazer o jogo, talvez que seja o jogo mais importante do ano para eles, né? Jogando em casa, com o estádio cheio, já está se vendendo muito ingresso, né? O público deve bater, eu acho que todos os recordes até agora de público. Eles têm 2 jogos em casa, o primeiro é contra nós. A gente sabe da força, e se você pegar a estatística, número de vitórias muito grande jogando dentro de casa. Então a expectativa é da gente enfrentar um adversário que vai vir para cima, vai propor jogo, vai entrar em nosso campo e a gente vai precisar ter organização defensiva e consistência para marcar o adversário, um alto poder de concentração, que o jogo vai exigir isso. É um jogo de detalhe, que você paga muito caro pelo erro cometido. E ambição e qualidade para jogar quando tiver a bola, porque não adianta só marcar o adversário, é preciso que você também jogue quando você tem a bola. Então vai ser um jogo onde a gente vai precisar marcar, mas também vai ter que ter a ambição e a qualidade de entrar e propor também no campo do adversário quando a gente vê a bola, que isso vai ser muito importante no decorrer do jogo. Você falou em detalhe, você é um detalhista, e um detalhe do Internacional me chamou a atenção. É o time recordista de cartão amarelo na Série B, então é um time que pega muito. Isso aí pode te trazer algum benefício? Bom, o número exagerado de cartões amarelos, a gente pode analisar por 2 aspectos, né? Pelo aspecto tático de jogo, pela característica do time, e a outra forma de analisar é o perfil, a personalidade dos jogadores. Às vezes eu não tenho essa análise, vou lhe ser sincero, ela pode ser maior pela personalidade, ou seja, reclamação, assintosa ao árbitro, retardar jogo, ser um pouco mais agressivo em determinados momentos, na hora de recuperar a bola. E a questão tática, porque eles jogam com a proposta de 3 atacantes e, às vezes, em algum momento, até para matar um contra-ataque, uma situação que o valha dentro do jogo, se usam desse artifício, né? Pode ser pelos 2 aspectos. A gente tem que, claro, saber utilizar todos os pontos que a gente acha que podem ser vulneráveis para poder ganhar o jogo, mas tendo e colocando acima de tudo a nossa forma de jogar, a nossa ambição, não abrir mão dos nossos conceitos, do nosso modelo, que tem sido importante na conquista dos resultados. A tua derrota, que é a derrota do Ceará para o Inter aqui, ela não mostrou o que foi o jogo. Aonde foi que você errou aqui, que você não pode errar lá, ou que você não quer errar lá? Principalmente os gols sofridos no início do jogo, né? Nós tomamos 2 gols muito rapidamente, em situações, o primeiro gol foi um lateral, onde a gente errou no posicionamento defensivo, e o segundo gol foi um rebote de uma bola parada, de um escanteio, onde prevaleceu muito mais o mérito, né, do Nico Lopes,
do que de um erro defensivo. Mas o primeiro gol foi mais sofrido, porque a forma que nós tomamos, um lateral, e acabou o jogador do Internacional enfrentando o nosso zagueiro num arremesso lateral. Então houve algum erro de posicionamento aí. Nós até corrigimos, não voltamos a tomar mais gols com essa característica. Fiz alguns trabalhos de campo, mostrei imagem. E o que é que a gente não pode errar nesse jogo? É proporcionar ao adversário determinados erros que façam com que o adversário saia na frente, principalmente no início do jogo, que isso aí vai trazer uma dificuldade maior para nós, porque eles estão jogando em casa, a gente vai precisar sair, e eles têm um jogo reativo de contra-ataque muito forte também. Então, eu acho que vai ser um jogo de alto poder de concentração, a gente tem um plano bem montado, e espero que esse plano possa, tenho certeza que vai ser seguido com fidelidade pelos jogadores, mas o jogo existe a imprevisibilidade, e eu espero que o imprevisível seja para o nosso lado nesse jogo, como não aconteceu no primeiro jogo, que acabou forçando a gente a sair, criamos algumas oportunidades, mas eram o início do nosso trabalho, né? A gente ainda estava conhecendo os jogadores, depois a gente recebeu novos jogadores e pôde fortalecer a nossa forma de jogar e crescer muito dentro da competição também. O fato do Ceará ser o segundo pior visitante para os adversários, né? Você acha que isso vai fazer com que o Internacional tenha um pouco mais de cautela? Esse rapaz, vamos devagar com esse Ceará, porque ele é complicado jogando fora de casa? Todos os treinadores, e eu conheço o Guto já há muitos anos, né? Quando eu comecei minha carreira de treinador de base, inclusive é meu contemporâneo, o Guto trabalhava na base do São Paulo, depois foi para a base do Inter, né? Nós já jogamos contra várias vezes nessas competições de base, principalmente quando ele trabalhava no São Paulo, eu trabalhava no Vitória, e acompanho a carreira do Guto já há muitos anos. É um treinador detalhista, que estuda muito o adversário também, joga muito em cima do vulnerável do adversário, fortalece muito o seu time em relação às virtudes do adversário, e eu tenho certeza que vai ser um jogo, sim, muito, muito estudado, né? De muito detalhe, assim, e que a gente vai ter que estar atento a tudo que vai cercar o jogo, tudo que vai acontecer, porque o Internacional sabe do poder do Ceará jogando fora de casa, sabe da característica, mas não acredito que haja mudança de comportamento por isso, até porque eles vão jogar em casa com o estádio cheio, e a forma deles jogarem com todos os adversários que eles enfrentaram, assim, América Mineiro, que era um time também que estava brigando em cima com eles não mudaram o perfil, foi impondo, propondo o jogo, procurando jogar forte, jogar com a torcida, existe uma sinergia muito interessante, time e torcida, até pela sequência dos bons resultados que eles tiveram, e a gente tem que estar pronto para todas essas dificuldades. Não acredito que ele vá mudar a sua postura, acredito que ele vai trabalhar alguns detalhes, inclusive já vi na escalação deles lá no treino da semana, que ele já fez algumas modificações em cima muito das nossas virtudes também, e acredito que isso deva acontecer. Você começou a semana com um papo de mais de 40 minutos com os jogadores ali, e a distância deixou para a gente ver que foi um papo de buscar equilíbrio, né? De tirar do jogador aquilo que ele pode dar de melhor. Esse momento, nesse teu trabalho de muito papo, que você conversa muito, é o foco do jogador? É o ponto principal? Na verdade, quando a gente tem uma semana cheia, eu procuro no início da semana me alongar um pouco mais. E naquele dia foi o dia que eu me alonguei um pouco mais, passando a importância, né? Aquele dia eu falei um pouco do nosso jogo contra o Figueirense e depois já na palestra do jogo anterior, já falei um pouco sobre a semana, sobre o adversário, sobre a importância, sobre a concentração, sobre o foco nesse próximo jogo, sobre a necessidade que a gente tem de fixar sempre no próximo adversário, não ficar fazendo muita matemática, nem criando ansiedade desnecessária, que a nossa ansiedade ela tem que ser natural para ganhar os próximos 3 pontos, que agora é o Internacional. Então, era mais ou menos falando sobre isso. A importância da semana, o entendimento do entorno, que é a imprensa, a torcida, que acontece fora do nosso trabalho, que a gente tem que ter entendimento do que está acontecendo, saber lidar, saber ter uma assimilação em relação a toda essa questão da ansiedade, alguma empolgação do torcedor, que é natural, o torcedor é emoção pura, a gente tem que entender, a gente não pode assimilar nada disso, a gente tem que pensar no próximo adversário. Foi basicamente isso que a gente estava passando para os jogadores. Para finalizar aqui de minha parte, essa situação dos 2 jogos fora, Internacional e Juventude, elas te incomodam ou você encara isso como uma coisa normal da tabela do campeonato? Normal da tabela do campeonato, do momento,
Pelo contrário, eu tenho uma confiança muito grande na minha equipe, porque a gente tem mostrado estatisticamente que a gente é forte jogando fora de casa. Então, não faço distinção, eu falo sempre isso para vocês, jogo em casa, jogo fora, independente do adversário, a gente vai enfrentar um grande time, com história, com investimento altíssimo, maior da competição disparado, com bons jogadores, mas a gente se preparou para isso tudo. E se a gente chega numa condição de tabela muito interessante, muito positiva, foi por toda essa construção. Então, não tenho nenhuma preocupação em relação a isso, até porque a gente vive um momento de tabela hoje que nos dá, entre aspas, alguma tranquilidade, né? E para poder a gente trabalhar nos 2 jogos que vão vir, mas pensando que tem 7 jogos e o jogo da vida nossa é os próximos 90 minutos. Uma semana boa de trabalho? Semana ótima de construção, eu chamo, né? A partir do primeiro dia, os jogadores com um alto poder de concentração nos trabalhos, tudo que foi planejado para ser trabalhado no campo foi conquistado, os objetivos a cada treino, e muito satisfeito com a preparação dessa semana. Temos um trabalho amanhã lá em Porto Alegre, né, para poder fechar nossa preparação. Tivemos tempo para analisar muito bem o nosso adversário, passar as informações para os jogadores, trabalhamos no campo, motivação grande, o momento da competição exige essa motivação, espírito, entrega. Tudo isso tem sido trabalhado durante a semana e a gente vai com um pensamento muito positivo para essa batalha, que vai ser um jogo muito difícil para nós. Sempre muito baseado nos dados que você tem, Chamusca. Explica para a gente quem é esse Internacional que você vai enfrentar. Bom, o Internacional teve alguns momentos distintos na competição, né? Começou com o Zago, inclusive, quando eu estava no Paysandu, eu enfrentei o Internacional lá em Belém, com o Antônio Carlos Zago. Depois houve o Guto, né, assumiu, o Guto Ferreira assumiu, mudou muito assim a estrutura da equipe, demorou um pouquinho para encaixar uma sequência, o Guto estava tentando e buscando uma formação que desse um equilíbrio, né, consistência defensiva e organização ofensiva. Depois ele achou essa formação com a chegada principalmente do Damião, a entrada do Sacha, que passou a fazer o trio ofensivo ali com o Potker do lado direito, né, o Sacha do lado esquerdo, e criou um triângulo por dentro com um equilíbrio muito grande. O Dourado fazendo o volante mais de contenção, Edenilson é o segundo volante que se aproxima um pouco mais do Dourado. Nesse jogo deve jogar o Charles, né, já que o Dourado está suspenso, e o D'Alessandro, que fecha o triângulo com uma característica mais de organização de jogo, pifador, é quem bate bola parada, e que dão sustentação e estão o tempo todo buscando esses 3 atacantes. O Damião mais centralizado e os 2 atacantes de lado, ou seja, é um time que pela característica joga propondo, mas também tem postura reativa em contra-ataque pela característica do Potker e do Sacha. E o Edenilson também, que se entra no campo do adversário muito rápido, apesar de ser um volante, jogou muito tempo na Itália como lateral, então tem essa característica de passada. Dois laterais, que o lado direito deve jogar o alemão, né, no lugar do Vink, é um jogador de consistência mais defensiva do que ofensiva. Se jogar o Vink já é mais ofensivo, gosta de vir por dentro, além de jogar por fora também. E o Wendel, que é um atleta que eu já conheço, inclusive trabalhou comigo no Avaí como volante, depois passou a ser lateral esquerdo na Ponte Preta, no Corinthians. Muita qualidade de apoio, joga por dentro, joga por fora, tem boa técnica, bom cruzamento, a gente chama de lateral armador, que sabe armar jogo, né? Não é só a linha de fundo. E a defesa, eles têm no seu ponto alto na zona central ali do campo, o argentino, o Cuesta, né? Que é técnico, canhoto, organiza jogo, inclusive em alguns momentos passa da linha dos volantes para organizar e tem uma excelente bola parada, principalmente ofensiva, onde o maior número de jogadas de bola parada são direcionadas para ele. Então, basicamente é isso aí. A gente vai enfrentar um time que está jogando muito forte com a torcida, tem jogadores qualificados, com característica tanto de jogar propondo como de jogar em contra-ataque. A gente vai ter que ter muito cuidado e a gente trabalhou muito isso durante a semana. O Internacional acreditando na média do rebaixamento do ano passado. Eles entendem que passando de 63 e se vencerem vão a 64, a equipe sobe. Isso, Chamusca, tem um lado positivo para o Internacional, porque o time vai como se fosse uma decisão, você até falou sobre isso. Mas também pode ter um lado positivo para o Ceará? O jogo ganha uma característica
pelo momento da competição, né, por tudo isso que você falou, por ser um jogo decisivo, né, para os dois times, né, diríamos assim. Mas o Inter tem a oportunidade, jogando em casa perante o seu torcedor, a chegar a 64 pontos. Então, a gente sabe que vai enfrentar um adversário que vem forte, vem propondo, vem jogando junto com o seu torcedor, e a estatística e os números anteriores dão uma demonstração disso. Eles cresceram muito jogando em casa. Hoje, com certeza, deve ser o melhor mandante da competição, talvez junto com o Paraná, que tem vencido muito jogando dentro de casa. Então, a expectativa nossa realmente é de enfrentar essas dificuldades. Agora, o que é que pode nos proporcionar positivamente essa característica de jogo? A ansiedade, a questão do adversário durante o jogo começar a ter algumas dificuldades para entrar na nossa defesa e para também marcar as nossas investidas, já que nosso time é um time que não joga só para marcar, a gente não tem essa característica, a gente gosta de jogar, de entrar no campo do adversário também, independente do campo que a gente joga. Eu até uso uma frase aí com os jogadores, que é o seguinte, que o estádio pode ser do adversário, mas o campo é de quem joga. Então, independente de onde a gente joga, a gente tem um campo para jogar e a gente tem que aproveitar dessa oportunidade quando tiver a bola e ter essa ambição de jogar também. Então, existe os dois lados, né? O lado positivo, de você saber aproveitar alguns momentos do jogo e essa questão de ser um jogo de pressão, um jogo onde a gente sabe de motivação natural pelo momento do adversário. Você falou do Raul há pouco, né? Que eu acho que é o lado negativo, que você perde ele, mas tem um lado muito positivo que você ganha o Richarlison e relativamente descansado, não jogou na última partida, né? Como é que você observa isso? É um elenco, né, cara? Isso é importante, você ter opções dentro do elenco, não ficar se debruçando nos problemas, na dificuldade, não ficar se lamentando. E sai o Raul, entra o Richarlison, sempre se ganha e se perde em algum aspecto, mas existe um equilíbrio muito grande. Eu diria que hoje nós temos ali três titulares nessa posição, né? Richarlison, Raul e o Pedro Quem, que se alternam jogo a jogo. Então, é força de elenco e eu fico feliz por ter jogadores com qualidade para repor, entendendo que o time não perde nem competitividade, nem perde também seu padrão e não muda também sua característica de jogar. Richarlison de volante, Richarlison na lateral, pode pintar qualquer uma das duas? Pode pintar um outro tipo de... E a gente segurou um pouquinho por isso, eu treinei algumas alternâncias aí de posicionamento, até analisando muita característica do adversário, da gente poder crescer um pouquinho mais a nossa bola parada. Então tem toda uma situação que foi trabalhada e a gente está pronto e pensando muito positivamente para esse jogo. Chamusca, só para encerrar da minha parte, a gente sempre comenta sobre desgaste, sobre dias a mais ou dias a menos. E essa situação que a diretoria está proporcionando de vocês passarem a semana lá no Rio Grande do Sul e não voltar para cá e ficar logo lá para o jogo do Juventude. Eu acho fundamental e foi um pedido nosso da comissão técnica para que a gente evitasse esse desgaste de ir 2 vezes ao Sul e voltar. E pensando já no jogo do Guarani, que é na terça-feira, né? Então, na verdade, a gente não pensa apenas nos 2 jogos. Porque se você for pensar apenas nos 2 jogos, você tem uma certa distância do sábado para sexta. Além da distância, né, da logística, da dificuldade de você chegar, e no segundo jogo seria em Caxias, nem seria em Porto Alegre, que se torna um pouco mais difícil pela questão de logística, você tem logo em seguida um jogo decisivo aqui contra o Guarani. Então foi pensando nisso tudo que a diretoria foi sensível ao nosso pedido e a gente está desde o início, desde quando eu cheguei aqui, sempre tendo todo o apoio nesse sentido, a melhor logística para que os jogadores cheguem na melhor condição para cada jogo.